Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra, um ensinamento de Deus ao seu coração. Que o Espírito Santo possa estar com você em todos os seus caminhos, te livrando, abrindo os seus caminhos, trazendo a paz, a alegria, a esperança. No livro de Gênesis, meus irmãos, no capítulo 4, a Bíblia faz menção da história e da criação do homem, onde um homem chamado Adão e a mulher chamada Eva. Este, meus irmãos, foi os primogênitos, os primeiros seres humanos da criação de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles tiveram 2 filhos. Um foi Caim, que foi o primeiro, e o outro foi Abel. Isso mesmo, 2 filhos. E desde, meus irmãos, a queda do pecado de Eva e Adão, isso mesmo, pela desobediência a Deus, que o ser humano, meus irmãos, ele ficou com a natureza caída, a natureza, meus irmãos, pecaminosa. Só que desde aí Deus já deu, meus irmãos, a oportunidade também de salvação. Aquele que fosse obediente, aquele que acompanhasse e fosse temente ao Senhor, este teria vida. Mas aquele, meus irmãos, que desobedecesse, isso mesmo, e não andasse na fidelidade ao Senhor, este, meus irmãos, iria andar errante pela terra, sem direção. E aqui nesta história, meus irmãos, a Bíblia diz, preste bem atenção: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Em seguida teve o seu irmão, chamado Abel. A Bíblia diz, meus irmãos, que Abel foi pastor de ovelhas. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador do campo. E chegou um determinado momento que ambos os dois, eles foram levar uma oferta para o Senhor, dos frutos, isso mesmo, das sementes, daquilo que eles tinham cultivado, isso mesmo, como também eles tinham cuidado, no caso Abel, que era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que primeiro Abel, meus irmãos, apresenta a sua oferta a Deus, a sua oferta dos primeiros animais que ele criava. Olha o que diz: e Abel também trouxe, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Primeiro apresenta a oferta Caim, em seguida Abel, e a Bíblia diz: e Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Caim apresenta a oferta a Deus. Abel toma os primogênitos da sua criação e também apresenta a sua oferta a Deus. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor, olhe bem, diz assim: e atentou o Senhor
para Abel e para a sua oferta. Deus, quando recebeu aquela oferta de Abel, Deus viu que havia algo diferente. Havia, meus irmãos, uma entrega, um amor, um cuidado, um zelo diferente da que Abel lhe ofereceu. Abel, meus irmãos, ele apresenta ao Senhor, isso mesmo, o melhor da sua criação. A Bíblia diz que foram os primogênitos, os primeiros animais, os melhores, ele apresenta como uma oferta para Deus. Essa foi a oferta de Abel. Caim, isso mesmo, não faz tanto caso da oferta que ele estava apresentando para Deus. Deus recebeu. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus, o Senhor, atentou, recebeu de uma forma diferente a oferta de Abel. Pelo cuidado, o zelo, o amor, a entrega, isso mesmo. A forma que ele apresentou para Deus foi algo diferente. Olha o que diz. Abel também trouxe dos primogênitos. O que representa primogênitos? Os primeiros, o melhor, isso mesmo. Os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Deus, meus irmãos, não recebeu a oferta de Caim, porque ele não apresentou devidamente, com amor, com zelo, isso mesmo, como Abel apresenta para Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Caim, ele se ira, ele irou-se, isso mesmo, fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Quando Caim observa que Deus recebe a oferta de Abel, não recebe a oferta de Caim, o coração de Caim estava inchado de malícia, de maldade, de ofensas, de inveja, e ele ficou irado, isso mesmo, com o próprio Deus. Olhe bem que coisa. E o semblante dele caiu. Isso mesmo. O semblante de Caim caiu. Isso mesmo. Ficou com o semblante caído. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E Deus disse: ô Caim, se tu tivesse me honrado da forma correta, se tu tivesses apresentado a oferta, isso mesmo, com amor, com zelo, o melhor para mim, eu não teria, isso mesmo, te aceitado, eu não teria te honrado, eu não teria recebido. Mas por que essa tua indignação? Isso mesmo. Deus faz uma pergunta para Caim. Não foi porque Deus não quis aceitar a oferta de Caim. Foi pelo descaso que Caim apresentou para Deus a oferta. Ele não fez caso de Deus, do Senhor. Isso mesmo. Ele pegou de qualquer forma, ele apresentou de qualquer forma para Deus. Abel, meus irmãos, com muito zelo, carinho, amor, fidelidade, desapego, apresenta para Deus o melhor das suas ovelhas, a gordura das suas ovelhas, isso mesmo. E a Bíblia diz que o Senhor atentou, Deus observou aquilo, o carinho, o zelo que Abel teve, isso mesmo. A forma que ele apresentou, a entrega como foi que Abel apresenta a sua oferta para o Senhor. E Deus recebe de uma forma muito especial. Assim somos nós, meus irmãos. Nós podemos seguir dois caminhos: o caminho de Caim ou o caminho de Abel. O caminho de Abel é quando nós nos entregamos para Deus.
é quando nós fazemos o melhor para Deus. É quando nós, meus irmãos, amamos ao Senhor e zelamos por aquilo que o Senhor nos dá e entregamos para Deus. O caminho de Caim é quando nós, meus irmãos, damos ouvidos ao diabo. Nós, meus irmãos, não honramos a Deus. Nós honramos, meus irmãos, mais os nossos prazeres. Nós, meus irmãos, deixamos o inimigo sujar o nosso coração. A Bíblia diz, meus irmãos, que Caim ficou irado. O Senhor, meus irmãos, ficou revoltado com Caim. Não foi apenas a oferta. Deus apenas não aceitou a oferta de Caim, isso mesmo. Mas o Senhor se vira-se para Caim e o questiona, porque Caim ficou irado, o coração dele ficou cheio de ira, de raiva, o semblante caiu, o coração dele estava sobrecarregado de inveja, isso mesmo, de maldade, isso mesmo. E o Senhor lhe pergunta: Caim, se tu tivesse feito da forma correta, o Senhor disse, por que tirastes? E por que caiu o teu semblante? Se bem tu fizesses para mim, não haveria aceitação para ti? Isso mesmo. O Senhor disse, se tu tivesse feito da forma correta, não teria vindo aceitação para ti? Isso mesmo. Que oferta nós temos apresentado para Deus? O que nós temos honrado a Deus? A nossa vida, os nossos caminhos? Nós temos, meus irmãos, colocado a nossa vida, Deus em prioridade na nossa vida? Ou nós, meus irmãos, só observamos isso mesmo? Quando alguém faz para Deus, isso mesmo. Quando Deus aceita ou recebe alguém, isso mesmo. Que nós, meus irmãos, sejamos como Abel, sigamos a palavra, os ensinamentos, venhamos amar, servir e honrar ao Senhor em todos os nossos caminhos. E sabemos que nós iremos ter a aprovação e a aceitação do Senhor. Ele vai, meus irmãos, honrar a nossa vida, os nossos caminhos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Caim, ele se ausentou-se. Isso mesmo. E o coração dele estava tão sobrecarregado, com tanta ira, com tanta raiva, com tanta inveja, frutos estes que não eram de Deus, era do maligno, era do diabo. E ele, tomado de tanta inveja, ele pega uma pedra, ele vai e comete o primeiro homicídio, assassinato do seu próprio irmão, que foi Abel, porque, meus irmãos, ele estava possuído, o coração dele estava sobrecarregado de ira, de raiva, de maldade, de inveja, porque ele não honrou a Deus. Mas quando, meus irmãos, ele viu Deus aceitar a oferta do seu irmão, ele não se contentou com aquilo. Que nós, meus irmãos, possamos aceitar Cristo, servir a Jesus, servir a palavra, honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Que neste ano nós venhamos honrar ao Senhor com as nossas primeiras primícias, com os nossos primeiros, meus irmãos, momentos, com tudo de melhor para Deus, para o Senhor. E eu creio, meus irmãos, que da mesma forma que o Senhor aceita a oferta de Abel, Deus ele vai aceitar a sua oferta, Deus ele vai aceitar a sua oração, Deus ele vai aceitar a sua vida, isto mesmo. Pois então aceite a Jesus, faça como Abel, aceite a Cristo, aceite ao Senhor e honre a Ele, e Ele certamente vai te honrar. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz. Eu quero fazer uma oração agora pela sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, para a tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Pai, guarda, livra e protege. Que esta pessoa seja abençoada. Eu abençoo ela em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês. Fiquem todos na paz. Tenham uma ótima noite. Um ótimo